Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite todo o conteúdo novo do canal e também o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Na análise de hoje nós vamos falar aqui do Ibovespa, depois de mini índice, mini dólar, e na sequência das ações, falando de PTR4, Vale 3, TAE 11, B3SA3, USIN 5, PSSA3, ELET 3, CEMIG 4, POSI 3 e MGLU 3. Antes de dar o pontapé inicial aqui falando do Ibovespa, analisando o Ibovespa, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Então, já que você já clicou aí para o like, joinha, vamos começar aqui pelo Ibov. Ibov no dia de hoje, queda de 1,07%. A tendência do Ibov permanece sendo uma tendência de baixa de curto prazo pelo gráfico diário. E no gráfico semanal, o que aconteceu no pregão de hoje? Perdeu a mínima do último fundo ascendente. Então, anulou a tendência de alta de curto a médio prazo do gráfico semanal, trazendo um viés um pouco mais baixista e deixando uma expectativa de poder ter algo mais para baixo aqui, inclusive pelo gráfico mensal. Que aí falar em algo mais para baixo seria a região de quê? 115.800 até a média móvel 3 períodos, que nesse momento está em 114.492. Pode alterar esse valor da média móvel, não pode alterar esse valor aí da média no decorrer desse fechamento de mês. Seria legal que o Ibovespa permanecesse ali em termos de fechamento do mês acima dos 119 mil pontos. Vamos ver se ele vai conseguir até o encerramento do mês, que ainda tem muita água para rolar. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos uma boa tendência de baixa, abriu caindo, então focava em quê? Que foi comentado pela manhã e comentado ontem também, né, na análise de fechamento pregão. Abriu caindo, passou a gerar sinalização de baixo, topo descendente, pivô de baixo. Para baixo, 119,065, foca em venda. Foca em venda. Ou seja, a favor da tendência. Agora, abriu o movimento de subida. Está dentro do movimento de subida? Está dentro do movimento de subida. Se amanhã abrir caindo, perder a mínima desse candle, daria para buscar a operação de venda? Dá. Eu optaria mais por topo descendente do que pivô de baixo. Porque vai estar muito próximo do suporte. A correção, no meu ponto de vista, é uma correção pequena em relação a todo o movimento de queda. Então, isso ficaria um pouco mais para buscar a operação de topo descendente. De que forma? Abriu caindo e veio aqui, passou a gerar topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos, beleza, daria para buscar venda de day trade. Por outro lado, se abre subindo, enrola aqui entre as médias, depois gera pivô de alta, beleza, ficaria mais para compra. Ou se abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente já para cima dessa região de topo, desde um patamar aqui em torno de 117.760 para cima disso, ficaria mais para buscar a operação na ponta comprador a favor de um movimento de alta. No decorrer do próximo pregão, tá, abriu subindo e está aqui dentro do movimento de subida e gera outro topo descendente, assim como aconteceu aqui no dia 60, volta para buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Seguindo para o dólar, nós temos aí um dia de alta de 0,5% nesse momento. Dólar vindo para ver se consegue fechar aqui para cima dessa região aqui dos 294. Então é uma região importante para o dólar. Em termos aí com o gráfico com ajuste, nós temos esse nível bem testado, está vindo aqui para cima. Lembrando, o dólar está dando um movimento de alta no gráfico diário? Sim, está fraco, no sentido de não está ganhando tanta força. Os candles não são candles de força, muita volatilidade, aproxima muito da mínima do que no anterior. Mas enquanto estiver alinhado para cima, fica mais para... Gerou sinal de alta, foco em buscar a operação de compra. Gerou mais um sinal de alta aqui, foco em buscar a operação de compra. Abriu subindo, fundo ascendente ou pivô de alta para cima no patamar aí, pelo menos de 298 a 300, 5.300, mais para buscar a operação de compra de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta. Abriu caindo, então eu olharia mais para venda, melhor ainda, o cenário melhor seria para baixo dessa região aqui dos 278. Gráfico de 10 minutos, 278 está por aqui, abre caindo, se for para fazer venda perto desse patamar não animaria, porque tem uma região bem importante. Se abre caindo aqui, ó, e faz fundo ascendente, eu ficaria mais focado em compra. Ou abre de forma estável e depois gera pivô de alta, também foco em compra. Abriu caindo, eu olharia mais para venda abaixo dos 278, topo descendente, o pivô de baixo abaixo desse patamar. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aí uma estabilidade, 0 a 0,
depois de oscilar bastante, seja para baixo, para cima, queda de indefinição com muita sombra superior e inferior, segue dentro de um processo de correção. Lembrando, a tendência de alta de curto prazo vai ser anulada se a ação cair e passar esse fundo aqui, ou seja, oscilar para baixo dos 26,11. Isso seria o sinal mais negativo para a Petro em termos de mudar a tendência de alta para uma tendência indefinida no curto prazo. Tem já um sinal de compra se a Petro superar essa máxima? Para mim, não. Eu aguardaria mais alguns pregões para tomar gerar um planejamento de compra no papel após uma certa escadinha aqui para baixo, de máximas descendentes, para abrir uma compra de fundo ascendente, ou seja, um pouquinho mais distante dessa região de resistência, para entrar comprando no swing trade a Petro a favor da tendência de alta de curto prazo. Então teria que acontecer mais alguns pregões para abrir uma compra no ativo, não abriria compra agora. Quem está comprado, você tem a opção de trabalhar com stop aqui embaixo, mais bem protegido, aqui abaixo dos 26,11, enquanto se mantiver dentro de uma tendência de alta de curto prazo, tecnicamente falando. Vale 3, topo e fundo descendente, segue aí na sua topo e fundo descendente, movimenta, chegou até superar a máxima do candle anterior, mas foi lá e reverteu, já perdeu a mínima aqui desse candle, queda de 1,65%. Seguimos na ponta vendedora no ativo, então nenhuma mudança em relação à nossa operação de venda, aguardando aí ver se ela escorrega mais para bater no objetivo da nossa operação um pouquinho mais para baixo dessa mínima do pregão de hoje. Então sem nenhuma alteração e não vejo oportunidade de compra no papel. Falando de swing trade, inclusive a gente está com a venda em aberto. Taesa, tá aí 11, terminou o pregão de hoje apresentando aí uma alta de 0,68%. Seguimos comprado, a favor tentando pegar um movimento de subida, então temos venda em Vale 3, caiu 1,65% e compra em TAE 11 aqui que subiu 0,68%. Seguimos com essas duas posições em aberto nas operações aí de swing trade. O outro ativo para a gente falar aqui, depois da Vale 3, da Taesa B3SA3. Ação que tinha gerado um sinal de alta no gráfico diário, aqui superando a máxima do candle anterior com um grande candle de alta, não deu sequência, não fez nova máxima. E lembrando, sinal de alta contra a tendência. Então, ou seja, toda vez que você tem um sinal de alta, um movimento de alta contra a tendência, não dá para se esperar muito dele. É a característica de uma tendência de baixa. Não se espera muito do movimento de subida e você espera mais do movimento de caída. E aí o movimento de queda aqui anulou o grande candle de alta. Isso seria um sinal de saída para quem estava comprado no swing trade, para quem abriu alguma compra no papel. Pode continuar caindo? Pode, não tem nenhum sinal de subida. Se superar essa máxima, aumenta a chance de ter alguma subida? Sim, mas não esperaria muito desse movimento de subida. Ainda seria um ativo que eu ficaria mais planejando. Se for para fazer venda, for fazer operação de swing trade, de curto prazo, foco maior seria em operação de venda em cima de B3CA3. Compra somente se passar a gerar fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos e o melhor ainda acima desse patamar de R$ 15,05. Depois de B3, vou falar de Usiminas, que caiu forte pelo terceiro pregão consecutivo, a queda de 2,702, 5,3 e agora 5,09. Quedas acentuadas que fez com o gráfico do ativo, anulou a tendência de alta. Vindo a tendência de alta, essa queda arrebenta com a tendência e cria um viés mais de baixo. Ou seja, para quem está comprado, se houver recuo, se tiver oportunidade de saída, voltou aqui para essa região de antigo suporte, pode funcionar aí como resistência na faixa dos R$20 até os R$20,20. Bateu nessa região aqui, gerou sinalização para baixo, sairia da posição comprada. Inclusive, seria uma boa chance de abrir uma operação de venda de swing trade em uns em 5. Tem suporte imediato aí na casa dos 18,52, que é a mínima desse fundo. Não tem nenhum sinal de alta e eu não entraria comprando nesse suporte aqui nesse momento. Um topaço lá no gráfico semanal por enquanto, vindo para um fechamento abaixo da média. Lembrando que a gente só tem 2 pregões, então tem mais 3 pregões para rolar aí que pode alterar esse fechamento. Mas isso aqui realmente é preocupante na questão de muita força para baixo. A expectativa de se ter algo retornando aqui para cima, para vir fechar esse gap aqui de imediato é menos provável. Não é a certeza, mas é menos provável. A decisão minha seria muito mais de planejar, se tiver comprado, planejar a saída, ou ir estando de fora, planejar a operação de venda de swing trade, falando de operações de curto prazo. E indo aqui para falar de PSSA3, queda forte, engolfo de baixa no gráfico diário, queda de 3% arredondando. Isso gera uma expectativa maior de baixa, apesar da tendência de alta no gráfico diário. Tendência de alta, mas com sinal de baixa. Significa dizer que a gente está dentro de uma expectativa de se ter um movimento para baixo.
Perdeu essa mínima, aumenta a probabilidade de queda. Essa mínima aqui é uma região de suporte de um topo anterior, não só um topo anterior, 2 topos anteriores aqui. E se eu pego aqui mais para trás, tem vários topos, que aí é onde ela bateu e se sustentou em conjunto com a média. Se essa ação volta para baixo dessa região da média, para baixo principalmente num patamar de R$ 54 número redondo, isso seria um sinal mais negativo de perda de força nessa atual tendência de alta. Mas se ela mantiver aqui assim, ó, quando eu falo se ela tiver, se é para abrir a operação de compra. Se ficar desse jeito aqui, entrada na ponta compradora, fundo ascendente. Passou aqui para baixo, aborta a operação de compra. Ponto. É só traçar o que você vai fazer se o preço subir, se ele cair, se ficar de lado, você traça um planejamento dentro da sua metodologia, dentro do seu perfil. No meu caso, buscando a melhor relação risco-retorno. Melhor relação risco-retorno seria uma entrada um pouco mais distante da região de topo anterior, onde é que vai ter resistência na casa dos 56,85 e depois lá nos 57, arredondando aqui 57,90. Máxima aí que atingiu 57,89, sendo mais exato. Elet 3 fechou aqui em leve alta 0,26%, com um candle chamado de martelo invertido. Se acontecesse ao final de um movimento de alta, esse mesmo padrão aqui, essa mesma formação seria uma estrela cadente, que aumentaria a chance de queda. E esse aqui é um sinal de provável reversão do movimento de baixo para um movimento de alta. Mas para que esse sinal de reversão dos candles, esse padrão de reversão dos candles seja confirmado, precisa superar a máxima desse candle aqui anterior, desse candle de hoje, 39,02. Isso seria uma formação de um fundo descendente, a tendência é de baixa de curto prazo na LET 3. Vejo compra se supera essa máxima? Não, porque eu estaria comprando muito próximo da zona de resistência, então ficaria de fora dessa operação. De que forma eu vejo compra no papel? Se passar a gerar fundo ascendente ou pivô de alta para cima da média móvel de 13 períodos. Melhor ainda se antes de fazer isso ela superar esse topo, acabar com a tendência e depois gerar um fundo ascendente. Me interessaria mais para a operação de swing trade no ativo. Enquanto isso não acontecer, olhando para um gráfico semanal, ainda fico olhando para ver se ela afunda ali, caminhando para cá para arriscar alguma operação contra a tendência, mais dentro ali, mais próximo possível da região dos R$ 36. Nesse momento ela está em 37,86. CEMIG 4, também do setor elétrico, teve um dia aí de alta de 2,81%. A ação vem dentro de um viés aqui mais de baixa, caindo ali meio que se rastejando para cair, não caindo tão forte. Volta para tentar aqui ficar acima de dois fundos anteriores, não consegue fechar acima, mas é um sinal de alta que nós temos aqui. Quem está comprado, colocaria stop aqui, ainda seria contra a tendência, mas manteria o stop aqui abaixo da mínima desse fundo aqui nos R$ 11,29 que ficaria o stop. A partir do próximo pregão, a partir na realidade do pregão de quinta-feira, colocaria o stop abaixo da mínima de quarta-feira. E para abrir compra, aqui acima, ó, mais relevante, ou ela fica aqui entre as médias e depois faz pivô de alta, ou ela vem aqui para cima dos R$ 12, R$ 12,10 e gera sinal de alta acima dessa região, dessa faixa de preço. Fundo ascendente. POSI 3, dia de hoje também ali mais para leve alto, 0,26%, tentando reagir à pancada que aconteceu nos últimos 3 pregões, brigando para ver se permanece acima desses fundos anteriores. Não vejo entrada na ponta compradora ainda no POSI 3, porque gerou num gráfico semanal lá um pivôzinho de baixo nessa semana, criando um viés de baixo, está dentro do processo de correção no gráfico mensal. Mas eu não esperaria tanto desse movimento para baixo. Ou seja, olhando para cá, a expectativa seria de ter algo para cima mais adiante. E aí monitoraria, pensando no prazo maior no gráfico mensal, para buscar a entrada nesse papel mais. Aí no próximo mês, superação da máxima desse mês seria uma alternativa. E para swing trade acima dessa região aqui. Que região? R$ 12,10 a R$ 12,20, fundo ascendente. Aí sim animaria para compra. Por enquanto, a tendência no gráfico diário e no gráfico semanal é de baixa. MGLU3 no pregão de hoje apresentou aqui um candle de indefinição com queda de 0,57%. Candle de indefinição é um corpo pequeno entre sombra superior e sombra inferior, mas ainda abaixo do fundo que foi perdido, a tendência de baixa, expectativa de queda. O papel ainda mantém um viés mais baixista. Suporte principal, R$ 18,52. Então, por volta dos 18,52, aqui no diário 18 é justamente 18,52, essa região de dois fundos. É a região que, se chegar aqui, ó, e se afastar um pouco mais da média, gerar ali um candle pequeno, superar a máxima desse candle, para quem tem um perfil mais arrojado, mais agressivo,
seria uma alternativa de compra contra a tendência, sabendo que você não vai poder exigir muito para cima na operação contra a tendência. Mas esse seria o caminho para se arriscar na operação. Não entraria comprando a superação da máxima desse candle? Não, eu não faria essa entrada. Dentro da minha metodologia não faria essa entrada, não faria sentido. Para mim a ação ainda tem... Depois desses 3 candles aqui de queda, para mim ainda teria pelo menos mais uns 3 para poder caminhar aí nesse movimento. Não que todos vão ser de baixa, mas para caminhar nesse movimento de queda, da tendência de baixa atual de curto prazo na ação, caminhando ali para a região de suporte que vai de 18,52 a 18,24. Então não vejo entrada na Magazine Luiza nesse momento. Falando de swing trade e até mesmo pensando no curto a médio prazo ou médio a longo prazo, ainda não seria o ativo que seria a minha escolha para entrar comprando. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.